Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a questão dos eletrônicos no desenvolvimento da fala da criança. Por quê? A gente sabe que hoje em dia, cada vez crianças menores estão fazendo uso de tablets, celulares e até mesmo do computador da família, tá? É bem verdade também que a gente pode chamar esse novo dispositivo de uma chupeta eletrônica. Se antigamente a gente levava a criança num consultório médico e a gente precisava esperar e a primeira coisa que você tirava da bolsa era a chupeta, hoje em dia a gente tira o celular, o tablet, né? A gente leva um netbook, bom, enfim, vários artifícios, né? Que seja até o joguinho de mão, tá? O portátil. Bom, o que acontece? É fato de que esses instrumentos auxiliam ao aprendizado, de que é uma interferência diferente na criança em termos de aprendizado mesmo. Então ela acaba aprendendo coisas mais cedo, com mais facilidade, ela tem acesso a mais informação, e isso tudo é verdade, deve ser muito bem aproveitado. Só que, quando a gente está falando de desenvolvimento da fala, se vocês viram meus vídeos anteriores falando sobre o mesmo assunto, fala, criança, pequenininha e tudo mais, né, vocês vão observar que eu caio sempre no mesmo ponto, a questão da interação. A criança, para desenvolver a fala, ela precisa de um padrão maduro de fala, para dar aquele rumo, aquele fio condutor. É o parâmetro dela do que é uma fala adequada, tá? Não que o adulto vai interferir corrigindo o tempo inteiro, mas através daquele próprio feedback, daquela troca, a criança vai sistematizando os conhecimentos, adquirindo vocabulário e entendendo esses mecanismos de construção de um discurso, né? A gente conversou sobre isso muito tempo atrás, especularidade, complementaridade, reciprocidade, tá? E são essas três estratégias que vão desenvolvendo a fala da criança. Daí você pensa, lá naquele questionamento inicial, por que o tablet, o eletrônico, ele vai interferir nesse processo? Primeira coisa, não há troca, tá? É unilateral. Alguém está falando para essa criança o tempo inteiro. Ah, mas o meu filho repete as coisas enquanto ele está no tablet, ou meu filho responde quando o personagemzinho lá pergunta para ele. Isso acontece sim, mas isso não acontece de uma forma natural, espontânea e muito menos da forma como é um discurso convencional quando a gente está conversando com a criança, tá? São formatos de fala ali extremamente programados, tá? Para respostas simples, curtas. Isso não ajuda a desenvolver fala. Ok? Outra questão, muitos dos vídeos que as crianças pequenininhas, estou falando 2, 3 anos de idade, acompanham, são outras crianças falando. E daí você tem um parâmetro que não é o maduro de fala, tá? Ah, mas então meu filho tá na creche, ele vai falar com um monte de criança que fala errado, ou que fala como ele, entendeu? Mais ou menos, porque seu filho na creche, ele também tem o professor, o auxiliar, outros professores que convivem com ele, que norteiam, que balanceiam essa situação de comunicação, né? E se uma criança está falando com a outra, a gente está falando de 2, 3 anos de idade. Você há de convir que não são lá grandes conversas e argumentos, entendeu? Mas quando o professor chega e conversa com essa criança, opa, olha aí o padrão maduro aparecendo, entendeu? Por isso que o grande problema desses instrumentos não é a utilização, mas é o tempo que a criança utiliza. E a gente sabe que existem crianças que ficam na escola um período e que quando chegam em casa são mais 4 horas no circuito de tablet, eletrônico, joguinho, videozinho de YouTube que fica fuçando, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Não exagerar, não disponibilizar liberado esse tipo de instrumento para a criança, ter cuidado com o tempo que ela está fazendo uso, porque nada substitui a interação do adulto com a criança. E quem faz esse papel é o adulto que convive com a criança. Daí pode ser o adulto que fica mais tempo. Vai ser a mãe, vai ser o pai, vai ser o cuidador, vai ser a avó, entendeu? Não é tão importante que adulto está fazendo esse papel. O papel família, do núcleo familiar, ele tem uma inferência aí emocional, cultural, social, que é importante. Mas se a gente está falando de fala e aquisição,
O que me importa nesse momento é um padrão maduro, um padrão adulto de fala, dando o parâmetro para essa criança com o que ela vai se desenvolver. E trabalhando de uma forma natural e, de novo, espontânea, aquele tripé do desenvolvimento da fala. Tá? Especularidade, complementaridade e reciprocidade. Beleza? Espero que o vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouquinho por que eu sou tão crítica no uso de equipamentos eletrônicos com crianças pequenas, que estão num processo de desenvolvimento de fala, tá? Eu não sou contra. Acho que o uso tem que ser limitado, o uso tem que ser acompanhado por um adulto, tá? Tem que ser extremamente selecionado, né? E hora marcada. Tá? Para essa criança não perder do convívio, do diálogo, da interação com os adultos que participam da vida dela, ok? Espero ter ajudado vocês. Teve mais dúvidas, quer conversar um pouquinho mais sobre isso? Como sempre, coloca nos comentários, gostou do vídeo, dá o like, compartilha com seus amigos. Até a próxima!